Oi, gente, vamos para o último grupo, então? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as angiospermas, tá? Aquisição morfológica desse grupo. O que nós temos nesse grupo de novidade? Flor e fruto. Foi isso que surgiu nesse último grupo das plantas, tá? Então, a gente vai achar as angiospermas de pequeno, de médio, de grande porte, em todos os tamanhos, né? A gente usa na alimentação e na construção, principalmente na alimentação, né? Todos os vegetais que a gente come são angiospermas, tá, gente? E construção, que a gente vai usar o tronco, obtenção de energia, porque a gente precisa comer para ter o açúcar, a glicose no nosso organismo, para a gente ter energia, e vem de todos os vegetais que são angiospermas que nós consumimos. E a produção de biocombustível, os vegetais que são usados aí para produzir combustível. A gente tem girassol, tem milho, tem a cana, tem mamona, entre outros, tá? Então, elas são vasculares ou traqueófita. O que é isso? Possui vaso condutor, possui o xilema e o floema, possui o vaso que leva a água e possui o vaso que leva os nutrientes, né? Os vasos condutores que permitiu as plantas crescerem. São espermatófitas. O que é isso? São as plantas que têm semente. Surgiu no grupo anterior, nas gimnospermas, continua tendo nas angiospermas. Fanerógamas é quando a estrutura reprodutora a gente consegue ver na árvore. Quem que é a estrutura reprodutora das angiospermas? São as flores, tá? A gente consegue ver todas as estruturas reprodutoras de uma angiospermas. Fanerógamas, consigo ver a estrutura reprodutora. Criptógamas, eu não consigo ver. O único grupo que produz frutos, né? Foi o que surgiu neste grupo. E a função do fruto é proteger a semente. Lembra que a semente é onde fica o embriãozinho lá? A semente protege o embrião, o fruto protege a semente. Então, todas as angiospermas possuem flor. Aquisição morfológica principal que surgiu nas duas, flor e fruto. Vamos falar um pouquinho da flor. Então, ela é o sistema de reprodução das angiospermas, tá? Então, para elas se reproduzirem, elas precisam ter as flores. A reprodução é sexuada do vegetal. O que é sexuada? Precisa de dois gametas, tem um feminino e um masculino para acontecer. Tipo de modificações que acontecem nas folhas, né? São as peças florais. Então, as folhas se modificam e dão origem às flores. Aí, as flores têm sépalas, pétalas, estames e carpelos. São as partes das flores que nós vamos ver. Aqui, ó. Mais fácil mostrar para vocês um hibisco. Então, a gente tem o receptáculo floral, que é o que não está aparecendo aqui para vocês, é isso aqui, tá? Chama receptáculo floral. Pendúculo floral é o cabinho onde vai estar segurando a flor, tá? E essas folhinhas verdes aqui, que geralmente protegem as pétalas, a gente chama de sépala. Agora a gente vai ver a parte feminina da flor, tá? Então, eu tenho o óvulo aqui dentro, que quando é fecundado, mas a parte feminina, óvulo, que fica em volta, ovário, que fica aqui em volta do óvulo, tá? Ovário. Esse tubinho a gente chama de estilete e a ponta dele chama estigma. Agora, o conjunto, a parte feminina da planta, estigma, estilete e ovário, a gente pode dar o nome de pistilo, tá? Parte masculina da flor, esse cabinho aqui que a gente chama de filete, mais a pontinha que a gente chama de antera. O conjunto de filete mais antera nós vamos chamar de estame, que é a parte masculina. Mas, Jennifer, por que parte masculina e parte feminina? Pessoal, às vezes a própria flor ela se autofecunda, tá? Quer dizer que a parte masculina acaba jogando grão de pólen na parte feminina e ele acaba fecundando, tá? Mas não é sempre isso que acontece, porque se a gente for pegar uma flor para analisar, a parte feminina ela acaba sendo mais alta que a masculina, tá? Para ela não se autofecundar. Mas existem flores que não acontece isso, que acontece a autofecundação. Na antera ficam todos os grãos de pólen, tá? Então, aqui na antera ficam os esporos e dentro dos esporos tem os grãos de pólen. O grão de pólen, ele carrega o gameta masculino.
Carregando o gameta masculino, relou no estigma. Gameta masculino desceu pelo estilete, fecundou o óvulo, tá bom? E aí as partes que apresentam cheiro e apresentam cores da flor são as pétalas. Por que a flor precisa apresentar cheiro, precisa apresentar cor? Para chamar a atenção de quem faz a polinização, tá, gente? A polinização é a reprodução das flores. É para ter mais flores, para ter mais árvores, porque o que acontece? Para ter mais frutos. Na hora que o animal senta na flor, tá? Os grãos de pólen que estão aqui na antera acabam grudando nas patinhas deles. E aí eles acabam pousando em outra flor, e aí os grãos de pólen caem no estigma, né? E o grão de pólen carrega o gameta masculino e acaba fecundando a flor, tá bom? Então vamos lá. Partes da flor: receptáculo floral e pendúculo floral. Folhinha verde embaixo, sépala. Folhinha colorida, pétala. Aqui no interior a gente tem o óvulo, que fica dentro do ovário. Tubinho do ovário, estilete. Ponta do ovário, estigma. Parte masculina, a gente tem o cabinho, filete. E a ponta onde ficam os grãos de pólen, antera. Tá? Então, as sépalas são folhas em gerais verdes, pequenas, e a função é proteger o botão floral, né? Aqui. Que são essas folhinhas aqui, ó. Que elas dão sustentação para as pétalas, tá bom? As pétalas são folhas em gerais coloridas, vistosas e cheirosas, relacionadas com a atração dos chamados agentes polinizadores, como eu já falei para vocês. Então, precisa chamar a atenção do animal, para o animal vir e acabar grudando os grãos de pólen nele, e ele sentar na outra flor e levar o grão de pólen. Então, quanto mais ele chamar a atenção do animal, melhor. Por isso, ela é cheirosa, né? E também ela apresenta bastante cor. Estames. Folhas alongadas que, durante a evolução, dobram-se sobre si mesma, diferenciando-se em duas regiões. O filete, proteção delgada e alongada, que suporta a antera, que protege as bolsas produtoras do grão de pólen. Então, o estame, parte masculina da minha flor, onde tem o filete, que é o cabinho que sobe da minha flor, e na pontinha eu tenho a antera, que é onde vão ficar os grãos de pólen. Estames, tá aí, ó, para vocês verem outras flores, tá? Tem bastante nas flores. Às vezes o cabinho é curtinho, tá bom? Mas quando você pega uma flor e você vai desfazer ela, você vai abrir, sempre no meio é a parte feminina e tudo que tiver em volta dele é o masculino, tá bom? O carpelo é a parte feminina. Também vocês podem achar com esse nome, tá bom? Então, a folha é modificada, que durante a evolução dobrou-se em si mesma, diferenciando três regiões. Foi a região do ovário, que protege o óvulo, a região do estigma, que recebe o grão de pólen, e o estilete, que liga o estigma no ovário. Então, o estigma é a pontinha onde o grão de pólen cai, o estilete é o cabinho, e lá embaixo a gente tem o ovário, tá? E dentro do ovário fica o óvulo. Aqui outra para vocês verem, ó. A gente também põe o nome de carpela na parte feminina, que a gente consegue ver aqui só o estigma, tá? Então, o grão de pólen caiu aqui, desce pelo tubinho no meio, que é o estilete, até chegar no ovário. Também vocês podem achar com o nome de androceu, parte masculina, e gineceu, parte feminina, tá? Cálice é a sépala com pendúculo ou receptáculo floral. Então, gineceu, parte feminina, então tá lá óvulo, ovário, né? Estigma e estilete. Parte masculina, o filete, que é o cabinho, e lá antera, onde ficam os grãos de pólen. Então, gineceu, a gente geralmente chama os conjuntos, tá, gente? Aqui, ó, óvulo, ovário, filete e estigma. Androceu, parte masculina, filete e antera. Corola, gente, vai ser o conjunto das minhas pétalas, tá? Então, uma sozinha. Eu tenho uma pétala, várias pétalas dão origem à corola.
Cálice são as sépalas que nós temos aqui embaixo. Um conjunto de sépalas, nós vamos ter o cálice, que é o que segura a flor, né? Segura as sépalas. E perianto é o conjunto de corola mais cálice, tá? Vamos lá no ciclo de vida rapidinho. Mesmo a plodiplombionte, né? Uma parte produz esporos e uma parte produz gameta. E tá tudo ali na flor, né? Aqui a gente só tem dentro da antera. Lá dentro da antera vai sofrer meiose, né? Que vai reduzir tudo em esporos. E os esporos vão reduzir em grãos de pólen, né? E dentro do grão de pólen tá o gameta masculino. Chama anterozoide. Aí a gente tem aqui, ó, a florzinha, a parte feminina. Aí, ovário de fora, óvulo de dentro. E aqui é o óvulo fecundado, né? Uma célula 2N. Aqui já juntou o meu óvulo e o que a gente chama de oosfera, né? E o anterozoide, que a gente vai ter uma célula ovo. Aqui já está dando origem ao nosso fruto. Então, na hora que fecundou, gente, o anterozoide chegou no óvulo, na oosfera, nós vamos dar origem à semente, e a semente vai guardar o embrião, que está aqui dentro, tá? Óvulo se transforma em semente. Ovário se transforma em fruto, tá? Porque depois da semente aqui feita, produzida na hora da fecundação, mitose cresceu, ele precisa de uma proteção. Daí a parte do ovário da planta se transforma no fruto, tá bom? Então, vocês podem ver que árvore que tem fruto não tem flor. Por que isso? Porque a flor se transformou no fruto. O óvulo se transformou na semente e o ovário da flor se transformou no fruto, tá bom? Então, essa ligação entre eles, depois da fecundação que acontece na flor, tá? O óvulo vira a semente e o ovário vira a flor. Tá aqui, ó. O ovário vai originar o fruto, que é o de fora, e o óvulo que dá origem à semente, que é o que tá guardadinho dentro. Polinização é o processo que acontece para ter a reprodução, tá bom? Para a flor ficar fecundada e gerar um fruto futuramente. Então, é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma. Como eu falei para vocês, pode ser de autofecundação, né, que os grãos de pólen da própria flor pode acabar caindo no estigma e fecundar, como também pode ser de outras flores, tá? Animalzinho sentou ali, pegar néctar, grudou os grãos de pólen nele. Os grãos de pólen grudados nele, ele vai para outra flor e acaba deixando os grãos de pólen lá e fecundando a flor, tá? Então, a cor, o odor e o alimento disponível é de principal para chamar a atenção dos polinizadores, tá bom? Então, a gente tem alimento disponível, um néctar vistoso, que é o açúcar, que também é produzido da glicose, quando a planta produz seu próprio alimento, fica ali nas pétalas, então o animal vai ali para comer, e às vezes alguns comem grãos de pólen também, tá bom? Porque é nesse processo que os grãos de pólen grudam neles, e na hora que ele senta na outra flor, ele acaba fertilizando a outra flor. Só que as polinizações, ela tem nome, tá? Dependendo por qual agente ela foi polinizada. Então, a gente chama de anemofilia quando é polinizada pelo vento, tá? A corola, geralmente, não tem corola, as plantas, né? Então, ela não é uma coisa vistosa, não tem pétala. E, geralmente, é uma planta bem, assim, ela se movimenta muito fácil com o vento, né? O trigo é assim, o dente de leão é assim, são todas angiospermas. A gente não consegue ver. Tem muita planta que é angiosperma que a gente não consegue ver o fruto dela. Às vezes o fruto é minúsculo, ou às vezes o fruto não vinga, tá? Mas possui uma flor, quer dizer que aquela árvore tem fruto, tá bom? Então, quando é polinizada pelo vento, a gente chama de anemofilia. Quando a polinização é por insetos, a gente vai chamar de entomofilia. Aí divide entre inseto noturno e inseto diurno, tá? Então, quando é noturno, a corola é clara, quer dizer que as pétalas precisam ser mais claras, tá? E odorífera. É mais pegajoso, mais abundante o pólen, o néctar, é uma flor um pouquinho mais grudenta, tá? Diferente dos polinizadores diurno,
que a flor precisa ser mais vistosa, mais colorida, um cheirinho melhor, tá bom? Mas que animal, Jennifer, poliniza de noite? Que inseto poliniza de dia? Gente, mosquito, besouro, esses animais que a gente não é muito chegadinho, né? Tem nojo, alguma coisa assim, geralmente é polinizador da noite, tá? Polinizador de dias, o que a gente sempre vê rodeando as flores, né? Tem aqueles mosquitinhos menores, tem as abelhas, borboletas, esses são todos diurnos. Então, aqui, ó, entomofilia, besouro, joaninha, né? A polinização que a gente chama por ornitofilia é a polinização feita pelos pássaros, tá? Então, as pétalas precisam ser bastante coloridas, né? Um pólen pegajoso, que dê para ele pegar bastante, e geralmente flores maiores, tá? Aí a gente tem todos os pássaros, quando é por ornitofilia. Tô falando que é os pássaros que polinizam. Todos os tipos de pássaro, tá, gente? Polinização que chama por quiriptofilia. Polinização feita por morcegos. Geralmente acontece à noite também, tá? Então, a gente precisa de pétalas mais claras, né? Um cheiro que não é tão agradável para o ser humano, então é uma flor que a gente chamaria já de fedida, né? Mas aí é o que chama atenção para os morcegos. A polinização deles é só de noite, tá, gente? Porque morcego, ele tem uma vantagem de nutrição, tá? Come flor, come fruto, come insetos menores. Aí, quando ele tá na flor, ele ainda acaba ajudando na polinização. Malacofilia, que é feito pela passagem dos moluscos, né? Então, caracóizinhos pequenininhos, lesmas, que acabam passando nas flores, gruda o grão de pólen nele, e na hora que ele está na outra flor, ele acaba deixando o grão de pólen lá e acaba polinizando, fertilizando, deixando o gameta masculino entrar no estigma e fertilizar o óvulo. Tá? Depois da reprodução, então, os óvulos transformam-se em sementes e os ovários se convertem em frutos, tá? Eu não vou entrar agora nessa parte que é tipos de frutos que vão ser fruto que não tem semente de mentira, fruto que tem semente de verdade, fruto que tem bastante caldo, fruto que não tem caldo, tá? Isso vocês vão ver futuramente, quem for estudar mais na área. Então, resumindo, o que a gente precisa gravar por aqui? Que quando surgiu as angiospermas, a característica principal que surgiu com elas foi flor e fruto, tá? E aí as partes das flores, quero que vocês gravem bem os nomes, desenhem no caderno, tudo, e sobre a polinização, tá? Os tipos de polinização feito pelos tipos de animais. Então, tem os exercícios, e se vocês precisarem, é só chamar, tá bom?